Oiê, estamos começando mais um episódio aqui nessa cafeteria que eu amo tanto, podcast Coffee Pub. E hoje a gente vai falar de um mosquito. Gente, quem nunca esteve na Amazônia, na região norte, no extremo norte do Brasil, né, e não se atentou para um assunto que é muito comum por aqui, né? Geralmente visitantes, quando chegam por aqui, às vezes não se dão conta disso, que é os cuidados com o mosquito, que, de certa forma, infecta com a malária, né? Dizem, tem até uma música de Eliakim Rufino que fala assim: quem é um defensor da Amazônia é o mosquito da malária. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, porque querendo ou não tem aí toda uma questão de cuidado, de prevenção. Então, se você acha importante, conhece alguém que está vindo para essa região ou quer entender um pouco mais sobre esse assunto, já compartilha esse link aí, envia esse, ou seja, o link do nosso canal aí para outras pessoas. Entende que esse é um assunto interessante, que vai ajudar outras pessoas, já dá um like, né? E se acha que esse assunto também são assuntos que te agradam sobre a Amazônia, já segue o canal, que toda vez que a gente entrar aqui, você vai ser notificado, né, com informações do nosso canal e dos assuntos que a gente está trazendo aqui, com informações mais preciosas para você sobre essa região, sobre o que acontece por aqui. A nossa convidada nesse episódio é Ana Paula Merval. Ela atua na Superintendência de Vigilância em Saúde do município de Boa Vista e vai conversar conosco sobre o diagnóstico dessa doença, ou seja, como se prevenir e principalmente aonde encontrar o danado do mosquito da malária. Isso. Seja muito bem-vinda, de cafezinho aqui com a gente. Obrigada. Sei que você é fã do cappuccino, né? Ah, sim, uma delícia. Sempre surpreende o cafezinho, né? Gustavo arrasa muito, né? Porque é meu filho. Arrasa. Sempre eu falo para ele me surpreender, ele surpreende. Surpreende, né? Sim, e hoje a gente vem falar sobre esse tema tão importante para a região amazônica. Sabemos que a malária ela é uma doença endêmica da região amazônica e as pessoas que procuram visitar a Amazônia, elas precisam entender sobre como são os primeiros sintomas da malária, como se prevenir, né, contra essa doença, onde eu posso ser picado pelo mosquito, né, o que eu posso fazer para evitar. Então, são dicas específicas da região amazônica. E nós que trabalhamos na vigilância e controle da malária, nós temos todo um aparato, né, para fazer o controle do vetor, para fazer o diagnóstico, para fazer o tratamento, mas é preciso que a população ela se intere também dessas informações para ajudar o setor saúde na questão de prevenir os casos e evitar a disseminação e pequenos surtos que acontecem. Você falou que o controle no município, em Boa Vista, já é uma coisa muito mais segura, né? Apesar de a gente tem igarapé por todo lado, a gente tem rios por todo lado, e todos eles são extremamente bem frequentados aos fins de semana, porque eu acho que um dos grandes fortes dessa região é o turismo ecológico, né? Isso. Você falou muito bem. Boa Vista é uma capital que nós temos baixo risco de transmissão de malária aqui dentro do município de Boa Vista. Mas pontuando a questão dos nossos igarapés, né, da população que procura esse turismo ecológico, a gente tem que ficar sempre orientando a população em como proceder e como se prevenir. Nós temos aqui algumas áreas de Boa Vista que são consideradas de risco. Nós temos ali próximo ao Igarapé Caranã, Cauamé, alguns locais específicos onde há sim a presença do mosquito vetor da malária e ocorre pequenas transmissões ali naquelas localidades, né, que a gente chama de casos autóctones do município de Boa Vista, ou seja, o caso que a transmissão ocorre aqui dentro. Mas Boa Vista, no entanto, é quem mais recebe todos os casos. A maioria dos casos do estado de Roraima é Boa Vista quem notifica, diagnostica e trata. Por quê? Porque então, ou seja, a demanda que é estadual vem para o município. Vem para o município de Boa Vista. A gente tem uma característica da nossa região, que é o que? É o turismo, é a questão das reservas indígenas, onde vários trabalhadores da segurança, da saúde, eles estão em constante movimento para essas áreas, podem trazer, sim, podem vir infectados com malária, e eles procuram a nossa rede. Também a questão dos garimpeiros, a gente sabe a realidade do garimpo, então, essas pessoas, quando adoecem, que elas saem das áreas de mata, elas procuram a capital, porque elas sabem que aqui elas vão achar uma rede, que elas vão encontrar o diagnóstico e o tratamento de forma bem rápida. O exame do mosquito da malária é feito com
uma furadinha no dedo, né? Isso. A gente tem 2 tipos de exames. Para diagnosticar, né? Isso, para diagnosticar. Nós temos 2 tipos de exames disponíveis na nossa rede, que é aquela lâmina, uma lâmina que a gente faz, fura o dedo, aí coloca lá na lâmina, lê no microscópio. Nós temos os nossos microscopistas, que são especialistas em leitura de lâmina, mas também nós temos o teste rápido de malária, que é uma tecnologia nova que o Ministério da Saúde encaminha aos municípios para fazer esse diagnóstico rápido. Né? Eu sou um agente de endemias, eu estou lá na área X, tem um paciente meu que ele está com sintomas de malária, faz o teste rápido. Né? Então, já diagnostica e já trata, né? De forma bem rápida. E nós temos também, então nós temos essas 2 realidades em Boa Vista. E hoje, com uma novidade, que é o tratamento em todas as unidades básicas de saúde do município. Que antes a gente tinha apenas em 8 unidades, né? E hoje teve uma amplificação desse... Isso, a gente ampliou o número de unidades com testes. Então, nós estamos em 100% das unidades. Se você for hoje em qualquer unidade básica de saúde, com sintomas de febre, dor de cabeça, fraqueza, vai ser passado um teste de malária para você, que é o teste de triagem, que na região norte, a gente sempre orienta os profissionais de saúde. Suspeite sempre de malária. Porque às vezes a gente tem muitos profissionais que vêm de outros locais, não entendem a realidade, o contexto epidemiológico da região. Qual a doença mais endêmica na região norte? Né? Então, às vezes, a malária passou despercebida em alguns casos. Né? Algumas febres que não se suspeitava de malária. Então, a febre da malária, ela vem com calafrio, né? Ela vem com calafrio. Uma extrema... Gente, já peguei malária. Só aqui para falar um pouquinho do depoimento. Você não levanta quando você está num grau muito... Né? Principalmente a gente que trabalha com reportagem. Eu tive uma fase na minha vida que trabalhava muito com externa, enfim. Você tem que ir protegido, você tem que usar repelente, você tem que ter os cuidados básicos, porque essas regiões de beira de rio, igarapé, né? Localidade com... Ou seja, lavrado, mata mais... até um pouco mais fechada, ou até mesmo região em que tem qualquer poça de água, não precisa ser um igarapé, lago, enfim, tudo ali tem um quê de probabilidade do mosquito, ou seja, de uma contaminação, ou seja, de dengue, chikungunya, ou mesmo da malária. E há um conflito ou seja, as pessoas acham, não é isso, é aquilo, porque são diagnósticos e até mesmo sintomas extremamente... Aliás, diagnóstico não, são sintomas extremamente parecidos, né? Comuns com algumas doenças. Sim. A dengue também vem com febre. Também dá calafrio, né? Dá aquela... Isso. Então, assim, observar. Sempre pode ser... na unidade básica de saúde, a gente tem teste de Covid, teste da malária, né, incluído. Então, é sempre bom testar, sempre bom fazer um teste. E os nossos profissionais estão orientados, né? Sempre que chegar um paciente na unidade de saúde com febre, viajou para algum lugar, ou é de Boa Vista, mora em algumas regiões específicas, fazer o teste de malária, que é muito importante. Lembrando, como você falou, Marleide, sobre a questão do local. É muito importante entender que o mosquito, ele é desses locais. Não é dele, né? É dele. Gente vai... É como eu comecei aqui falando sobre a música de Eliakim, né? Um texto de Eliakim que é muito forte sobre isso. O maior defensor da Amazônia é o mosquito da malária, porque quando nada, né, dá um efeito, ou seja, quando nada para, né, o ser humano, de alguma maneira, que está ali, principalmente nas questões... vamos chamar assim, né, de derruba de mata, ou qualquer coisa assim, ou em qualquer invasão dentro da área de natureza sem proteção, ou sem um olhar mais com observação sobre o que esse pedaço da Amazônia e o que é o extremo norte, quando nada, né, de certa forma defende aquela região, está lá o mosquito defendendo com a malária, porque, querendo ou não, é um defensor, está ali na região dele, é o habitat natural. Né? Isso. A gente é que tem que usar repelente, a gente é que tem que se cuidar, a gente é que tem que ter esse olhar de proteção para poder entrar em algumas regiões. E eu comento sobre tudo isso porque a malária, as pessoas, mas tem cura, é super tranquilo. Ela não diagnosticada de forma adequada, ela não observada no tempo certo, ela tem danos bem sérios para a saúde, né? Isso. Ela pode se tornar uma malária grave, ter danos sérios ao sistema
ao corpo da Neurológico, pessoa. inclusive. Sintomas neurológicos, sintomas gastrointestinais gerais, né? E pode levar ao óbito, sim. Né? Ela gera falência isso. de órgãos. Informar a população que a malária ainda leva pessoas a óbitos na região norte. E não são poucos. Né? Então, que a pessoa vai subestimando ali aquela febre, aquela dor de cabeça, aquele calafrio, quando vai buscar o tratamento. Isso. Tanto que o Ministério da Saúde ele preconiza. Nós temos que diagnosticar e tratar em menos de 48 horas. Sim. Iniciar o tratamento em menos de 48 horas. É muito importante a população saber disso. Por que a gente buscou essa ampliação? Porque a gente prevê a eliminação da malária, né, a diminuição significativa. Se eu diminuir cerca de 90% o número de casos até 2030, é como se a gente estivesse eliminando a malária da região norte, que é o que o Ministério da Saúde preconiza, e ele prevê até 2030 e 2035. Então, o diagnóstico rápido, ele me starta, ele me dá algumas ações posteriores. Por exemplo, a pessoa... E possibilidade de vitória contra a própria doença. Né? Isso. Porque, querendo ou não, as pessoas falam assim, não, mas tem cura, não precisa se preocupar tanto. Gente, tem que se preocupar sim. Né? Existe um tempo para isso, né? Isso. Existe. E, assim, iniciar o tratamento em menos de 48 horas, a probabilidade é grande de cura. Certo que tem pessoas que são imunodeprimidas, são pessoas que têm uma condição de saúde mais debilitada, então às vezes ocorre um agravamento, há pessoas que têm alergia à medicação da malária, né? Então daqui que a gente veja que continua a piora do quadro, modifica a medicação, né? Faz todo um acompanhamento, então ainda tem casos que agravam e chega a óbito, mas a gente precisa diminuir quanto antes esse número expressivo de óbitos na região norte pela malária. E conhecer, entender e saber que pode ser malária é muito importante. Ana Paula Merval tem experiência, né, nessa área endêmica aqui no extremo norte, né? Hoje tem um programa, trabalha com um programa de ampliação no município de diagnóstico, de orientação, de prevenção, atua em diversas áreas nesse sentido, buscando, né, cada vez, de certa forma, eliminar qualquer situação de doenças, de infecção nesse sentido, aí, principalmente com as questões endêmicas. E quando você para assim, para pensar que, poxa vida, se a gente tivesse chegado um pouquinho antes, o que você tem assim, de história para contar? Olha lá, eu te fazendo pergunta que não tá. A gente falou, não, é tudo tranquilo, né? Quando eu falo, vamos gravar um podcast com alguém, eu falo assim, não, é tudo tranquilo e tal. Mas já estou eu aqui fazendo pergunta. Assim, quando você para pensar em cenas e histórias que você viveu nessa área endêmica, que você fala assim, caramba, se a gente tivesse chegado antes, se essa pessoa tivesse procurado uma unidade de saúde antes, se ela tivesse tido orientação... Porque assim, eu tenho certeza que tem histórias que são coisas básicas, que foi por pura falta de ou informação ou de ter buscado no tempo certo, né? Isso. A gente tem alguns episódios, né, que assim, não são tão bons de falar, mas a gente precisa informar a população, que é algo que a gente precisa orientar, saber. Né? É que nós tivemos o caso de uma paciente que, aqui em Boa Vista mesmo, ela mora próximo à região de Igarapé, e ela... A gente tem diversas regiões rurais. Isso, a gente tem o Caranã, a gente tem Caçari, a gente tem Calmé, então a gente tem esses locais. E lá tem um mosquitinho, aqui lá próximo tem mesmo, aqui próximo do café, descendo um pouco mais, você tem um Curupira, né? Que é o rio, né? Região também. Região que... A gente tem mapeado em Boa Vista essas regiões onde pode ocorrer transmissão da malária, que a gente observa e cuida dessas regiões. Nós temos uma equipe específica de entomologia. A entomologia é a área que cuida da questão do mosquito. Ela estuda o mosquito, estuda o nicho ecológico do mosquito, como prevenir, como capturar. Então, eu tenho uma equipe específica para isso, com um laboratório montado. Que é para poder diagnosticar os focos, né? Isso. Eles vão nesses locais, eles armam a armadilha, eles coletam anófilis, vê quais as espécies que estão circulando. Né? Então, tem todo um estudo do mosquito. Tem um estudo do local, tem um estudo do mosquito e um estudo dos casos, a epidemiologia dos casos. Então, o que aconteceu com essa paciente? Ela buscou na primeira unidade de saúde, não foi suspeitado que seria malária. Febre, calafrios, não, pode ser dengue, estamos na época de alta de dengue. Era período de chuvas. Isso.
Na segunda unidade, não, pode ser que não pode ser malária, não, nem pensaram em malária em 2 unidades, né? E na próxima, ela mesma, né, por ela mesma, ela disse, não, mas pode ser malária, que eu não estou melhorando, né? Então, ela foi e buscou uma das nossas unidades que tem. Porque às vezes também a pessoa não diagnostica como malária, porque a pessoa não fala exatamente onde esteve, Isso. né? Essas informações também de diagnóstico, para ajudar no diagnóstico é muito importante. Estive há 2 dias no interior, ou então estive estive em regiões de margens, de igarapé, de rio. Isso tudo faz a diferença de você dar informações para poder apurar um diagnóstico aí, né? Isso. Aí o que aconteceu? Ela foi na unidade básica de saúde, fez que tinha a gota espessa, nós tínhamos 8 unidades na época, fez o exame e deu positivo para malária. Ela não tinha saído para lugar nenhum, ela estava na casa dela, ela pegou, o mosquito ficou ela na casa dela, porque ela mora em região já na propícia. Próxima Igarapé. Então, ela, não, pode ser que seja, então deixa eu fazer, fez, deu positivo, tratou. Né? Mas existem pessoas que não conseguem chegar nesse diagnóstico, né, de forma tão rápida, e que agravam e vão parar nos hospitais com malária grave. Nós já tivemos óbito de malária em 2024, 2023, todos os anos nós temos óbitos por malária, que são malárias, a maioria importadas, né, que vem dos garimpos, a pessoa está lá no garimpo. A gente tem ainda a situação de que o garimpo não é só isso, gente. As pessoas falam assim, porque região de garimpo infecciona. Não é só as águas, né? Às vezes a pessoa vem com muita doença para a cidade e sai. A gente tem a questão da malária, que quando a gente observa, né, fazendo um estudo epidemiológico, a gente observa que lá para os meses de janeiro, fevereiro, são os meses que a gente tem uma elevação do número de casos de malária, que é quando os garimpeiros, as pessoas que trabalham na região de mata, vêm para Boa Vista. Aí aqui a gente tem o mosquito anófeles. Então, ele pica a pessoa que está com malária e sai contaminando outras pessoas. Então, a gente tem pequenos surtos nessa época do ano. A época de festas, quando ele sai para ver a família e tal, a gente encontra uma elevação nos casos. Mas a gente já sabe dessa situação, então a gente já fica aguardando, né, para a gente conseguir fazer os bloqueios nos locais onde começam a acontecer os casos, que é o bloqueio vetorial, o bloqueio do mosquito. Quando a minha equipe de entomologia ela vai e faz a borrifação nesses locais. Então, assim, a gente já aguarda essa elevação e a gente já está preparado para trabalhar. Mas é dizendo que existe um fator determinante, que é a vinda desse povo que traz essas infecções para Boa Vista. Então, a gente precisa trabalhar muito a nossa população. Embora a gente não tenha casos de malária muito ocorrendo dentro de Boa Vista, a gente recebe muito caso de fora, da Guiana, da Venezuela, do garimpo, da reserva indígena. Então, é uma realidade totalmente diferente. Embora eu não tenha aqui, mas eu tenho que cuidar de quem está ao meu arredor. Qual a orientação que você daria para a população de modo geral hoje, assim, principalmente quem está vindo para a região norte? Certo. Para a população de modo geral, uma observação. Sempre que você tiver febre, calafrios, dor de cabeça, fraqueza, procure uma unidade básica de saúde. Em todas elas, nós temos testagem para malária. Você vai passar pelo médico, você vai fazer as testagens e sempre suspeite de malária. Você está na região norte, sempre suspeita de malária em qualquer episódio de febre. Porque quanto mais cedo você fazer o tratamento, mais rápida a sua recuperação e você corre menos risco de ter um agravamento. Para quem, de repente, está vindo para essa região, repelente só? O que se diria? A gente diria com alguns cuidados especiais. Por exemplo, local e tempo de exposição. Existe um horário, né? Existe um horário que as pessoas... Local, tempo de exposição. O uso de repelente é muito importante, sim. Né? O local onde a pessoa vai estar e a exposição dela a esse local. Eu vou para uma área de mata, a gente vai acampar próximo ao igarapé, né? Já fazendo assim, vai acampar próximo ao igarapé, o que é que eu preciso fazer? Use repelente, se puder leve um mosquiteiro,
o mosquiteiro. Muito Se típico puder nessa também região. evite estar à beira dos igarapés no período após as 18 horas, que é o período... Pessoal que vai pescar, né? De, Isso. vamos pescaria e tal. Depois das 18 horas não levou repelente. Olha o perigo, né? É perigo, porque pode ser infectado com a malária. E é observar essas questões específicas. Uso de repelente, se tiver a possibilidade de levar um mosquiteiro, leve, manga longa, período de exposição. Diminuir o período de exposição é muito importante. Depois das 6 horas, procure se abrigar, né? Não só pela malária, mas por outros tipos de animais peçonhentos. É muito importante a gente saber também que não só a malária, mas tem outros tipos de exposição. Então, é importante esse cuidado. Ana Paula Merval, Superintendência de Vigilância em Saúde, representando aqui no podcast Coffee Pub, conversou conosco sobre, né, os cuidados importantes que você tem que ter para evitar qualquer contato com esse mosquito que transmite a malária. E quando a gente fala que existe um cuidado a mais, por quê? Ela detalhou aqui. Às vezes você está com todos os sintomas e de repente você não diagnostica ou não tem uma orientação adequada, ou até mesmo você não esqueceu de dar alguma informação na hora que foi fazer ali, ou seja, a sua consulta ou ter a sua orientação com aquele profissional específico da saúde, e aí passou batido que você em data X esteve próximo às margens de um rio ou numa região de mata, e ali mora um grande perigo, porque silenciosamente é uma doença que tem cura, sim, tem cura, como ela colocou aqui, mas se você não tem no tempo certo o tratamento adequado, ela tem gravidades severas, principalmente cerebrais, né? Ela causa vários danos ao organismo, então precisa ser tratado com um mínimo, ou seja, de forma mais rápida possível. Mais né? rápida possível. Né? E outro detalhe, é o cuidado especial com as nossas gestantes. Né? Que na região amazônica a gestante precisa fazer o teste de triagem, como se fosse um teste de triagem, para ver se ela tá com malária ou não, porque é muito importante tratar e prevenir a malária na gravidez, justamente pelo fato de complicações neurológicas, complicações no bebê, é muito importante tratar. E a gente observou que em 2023 a gente fez em torno de 900 testes em gestantes. Já em 2024, depois da ampliação, a gente já fez mais de 10 mil testes. Olha aí o tanto de gestantes que foram triadas. E, pasme, nessa triagem a gente encontrou gestante positiva, Nossa. que ainda estava assintomática, mas que foi buscar o tratamento. Que de forma mais rápida. Que pode gerar causas severas. Isso, pode gerar o aborto, pode gerar complicação neurológica no bebê, também agravamento da gestante. Então, é muito importante esse cuidado também, além da população geral, também com a gestante. É por isso que o Ministério da Saúde ele preconiza que no pré-natal a gestante precisa fazer pelo menos em cada consulta do pré-natal um teste de malária, que é o teste de triagem, que é para ter um cuidado mais antecipado. A vigilância de saúde do município funciona hoje dentro qual prédio hoje dentro da cidade? Hoje nós estamos sediados na Secretaria Municipal de Saúde, que é a nossa área administrativa, e estamos também, a minha equipe de vigilância e controle da malária, ela está ali no prédio da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonose, ali no Centenário. Então, ali fica o laboratório de entomologia, fica a minha equipe de malária, que faz toda a questão da borrifação, faz a questão do cuidado, a questão da orientação dos profissionais. Então, a gente fica ali, a minha equipe específica de vigilância e controle da malária. Obrigada, Ana. Ana Paula Merval, Superintendente de Vigilância e Saúde do município, deu aqui orientações importantes para a gente sobre prevenção, né, orientações básicas e os cuidados que você tem que tomar no extremo norte do Brasil, né, com essa prevenção contra o mosquito da malária. Espero que você tenha entendido um pouco desse episódio, queira compartilhar com mais pessoas, compartilhe, leve essa informação para frente, né, faça com que as pessoas entendam a importância de levantar assuntos assim, principalmente para quem está chegando, principalmente para quem mora aqui, e eu acho que se você já der um like aí, o YouTube também vai entender isso. Até o próximo episódio.